cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre intimidades e segredos femininos e, claro, também masculinos. Vamos falar do mais recente livro da escritora Rosane Magali Martins, que traz no título uma provocação ou talvez uma reflexão, Fálicas. A publicação já teve pré-lançamento na feirinha da Servidão Volstein no dia 12 e lançamento oficial na Biblioteca da FURB no dia 14 deste mês. Em Florianópolis está previsto para o dia 11 de novembro, às 19 horas, na Livraria Catarinense do Shopping Beira Mar. Neste livro, Magali faz uma incursão no bosque das narrativas para contar histórias e segredos de pessoas com as quais conviveu e das quais foi possível tirar algo para compartilhar com o leitor. E se são intimidades, não devem ser contadas para crianças e adolescentes, e sim para adultos. Mas quem vai falar do livro Fálicas, que já está nas bancas, é a própria autora, nossa convidada de hoje. Que narrativas secretas são essas que você decidiu contar em livro? Boa noite, Magali. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Boa noite. É muito bom estar aqui de novo, especialmente contando agora as histórias desse meu 10º livro. E é o primeiro de narrativas. Eu nunca me ousei embrenhar e escrever sobre narrativas. O meu chão sempre foi a poesia. Mas eram histórias que ao longo de toda a minha história profissional, desde jornalista, como terapeuta haitiana que eu atuei e como advogada, algumas histórias me incomodavam no sentido que eram histórias tão densas, tão fortes, tão contundentes, que elas ficavam me chamando, dizendo, tu tem que contar essa história, porque são histórias que podem render alguma coisa, um ensinamento, um aprendizado, uma reflexão para as pessoas. E aí, há uns 3 anos atrás, eu comecei a escrevê-las. Escrever, reescrever, ver se o livro ia ser um livro feminista, se ia ser um livro focado mais no erótico e no pornográfico. Então, todas essas questões vieram comigo para contar essas histórias que não são autorizadas, né? Ninguém me autorizou a contá-las, mas também não abro, né, nenhum detalhe da vida de ninguém. E elas estão aqui, são 29 histórias. E essas narrativas, essas histórias, elas contam exatamente o quê? São cenas, flashes. Por exemplo, tem uma história de uma mulher, né? Então, que ela nasceu, que ela, né, era jovenzinha, ela tinha muita vontade de fazer sexo. E ela via que todo mundo falava que fulana era puta, ciclana era puta, e ela dizia, quando eu crescer eu quero ser prostituta. Puta, queria ser puta. Mas, claro que era uma coisa que socialmente não era aceita, obviamente, ela não virou puta, né? Tecnicamente, ela não cobrava pelo seu serviço, ela casou com a pessoa, se fingiu de virgem, porque ela não era mais virgem, né? Então, ela criou uma estratégia para fingir a virgindade e, mesmo casada e com filhos, ela transava com vizinhos, com amigos, com parentes, durante o dia. Ela transava porque, então ela não virou uma puta de verdade, né? Na profissão da prostituição, mas ela conseguiu, dessa forma, arranjar os seus desejos secretos. Mais ou menos como as histórias do Nelson Rodrigues, é? É mais ou menos assim. Tem umas histórias bem interessantes, tem umas engraçadas. Eu acho engraçado, mas para a pessoa que viveu isso, não foi. Mas uma história também de um cara que tinha duas relações, tinha a esposa e tinha uma menina bem mais nova que era amante, ele mantinha as duas, tinha muita grana, não sei o quê. Até que um dia a esposa descobre, né, que ele atraía e que tinha tido 2 filhos com a amante. E o que ela faz? Ele está dormindo um dia, belo e faceiro, a mulher enlouquecida vai lá e quase decepa. Quase decepa. Isso aconteceu e é contado assim de uma forma bem curta, né? O meu texto é curto, eu acho que por ser
poeta, eu tenho essa capacidade de síntese de contar muita coisa em pouco texto. Então, os textos são muito breves, até para não cansar o leitor, tal. Então, eu acho que ficou interessante. São histórias, então, que envolvem sexo, traição, envolve relacionamentos. Envolve relacionamentos. Com pessoas da região aqui. Com pessoas do estado de Santa Catarina. Vou ampliar um pouquinho, porque eu vivi também alguns anos em Florianópolis e a gente vai catando, né, algumas histórias bem interessantes. Então, a gente está falando a respeito do mais recente livro da escritora Rosane Magali Martins e é esse livro aqui que ela apresenta, já está nas bancas, teve lançamento aqui na FURB. É uma capa, você que está em casa deve perceber que é uma capa provocativa. Nós temos ali, né, fálicas. E aí, essa palavra fálicas, ela remete ao falar, mas também remete à ideia do sexual, né? Do órgão masculino. É o falo. O falo não é do falar, pelo menos no dicionário, o falo... Tem até, né, uma conjugação do verbo falar que fica falo, mas o fálicas, né, ele tem a ver com falo. E a gente, quem desenvolveu o projeto gráfico e a capa foi o Valério Alves, que é um publicitário. Então, a gente não queria fazer uma capa que fosse, como é que a gente diria, grotesca. Então, para contar segredos, né, então, o silêncio, né? E, ao mesmo tempo, isso foi uma foto, não tem Photoshop, nada, foi uma foto que a Ana conseguiu fazer com maestria. Ana foi, a fotógrafa. Ana Baca é uma escritora amiga minha que mora em Florianópolis e agora ela se enveredou pela área da fotografia e eu a convidei para fazer. E a gente conseguiu fazer lá em casa, dentro de um quartinho com pano de fundo, com uma luz de lanterna por trás, a gente conseguiu produzir onde o dedo, né, do silêncio, não conte esse segredo, se transformasse também num falo, né, de uma certa forma. Então, essa boca perto desse dedo pode dizer várias coisas. Tem todas as conotações, a provocação, né, do livro é essa. Então, a gente sabe que na história da humanidade as pessoas sempre quiseram saber da vida alheia, inclusive entre os gregos, na Idade Média, a corte. Aliás, todo mundo quer saber com quem o outro está se relacionando e como essas relações acontecem. O mercado editorial, ele ainda tem muito interesse por essas questões? Eu não fiz o livro pensando no mercado editorial, assim, eu não fiz uma pesquisa no mercado editorial para produzir o livro, era uma coisa que realmente eu precisava fazer. Mas me chamou a atenção que quando o livro estava ficando pronto, a gente estava divulgando que a temática era adulta, que tinha, né, umas pimentas eróticas. Uma livraria me convidou, inclusive, a fazer um lançamento aqui em Blumenau, disse que são livros que estão muito em evidência, estão vendendo bastante. E me causou espanto, porque parece que tudo que poderia ser escrito sobre o amor, o erotismo e a pornografia já havia sido escrito, mas não. Eu acho que cada década, cada era é muito tempo, cada época tem que ter o seu escritor, a sua escritora, o seu pensador, o seu sociólogo, que tem um olhar para o corpo, né, para o desejo e como é que isso está sendo manipulado nessa comunidade, nessa sociedade. E eu percebo hoje, Carlos, que ainda vivemos numa sociedade extremamente hipócrita, onde no Face está todo mundo bonitinho, ou algumas muito despidas, né? Onde nas redes sociais a gente tem um excesso de provocação, mas quando tu encontra a pessoa, ela... Não sou assim, eu ando quase pelada ali na rede social, mas não vem encostar em mim, ou eu posso andar pelada e não vem. A sexualidade ainda está muito escondida, está muito reprimida, especialmente nas meninas, né? As meninas, infelizmente, ainda sofrem todo o reflexo de uma sociedade patriarcal, que cria as filhas para casar e os meninos para comerem as menininhas dos amigos. Enfim, ainda vivemos isso. Não mudou. De quando eu era menina, jovenzinha, para hoje eu vejo as famílias educando da mesma forma. No mercado editorial, a gente vai ter essa temática do erótico sendo escrita muitas vezes pelos escritores, pelos homens. A gente tem poucas escritoras, poucas mulheres falando da temática. Você se inspirou em quem para começar a escrever? Olha,
O erótico sempre, ele é recorrente na minha escrita, tanto poética e quanto agora nas narrativas. E até nos livros de gerontologia, eu sempre buscava a sexualidade do idoso para colocar nos livros de geronto também. Porque o que nos faz estar aqui, Carlos, quer queira, quer não, desde os primórdios da humanidade, viemos de Deus ou não, né? Ou foi, né? Somos a evolução da espécie, foi o sexo. Sim. Sem o sexo nós não existiríamos. Que a psicologia trabalha muito bem pela linha freudiana, né? Exatamente. Então, o corpo, você estar despido, você fazer sexo, o tipo de sexo que você faz. Aqui tem uma história de um veterinário também que vai com a menina para a cama, mas ele tem uma coisa mal resolvida com o pai e acaba não tendo um orgasmo legal com ela e acaba se masturbando. Tem umas histórias assim interessantes. Porque isso ainda trava a gente, né? A nossa relação com pai, mãe, como é que a gente se relacionou com as primeiras pessoas ainda trava e eu acho que a grande demanda ainda é a sexualidade. Se a gente tivesse um corpo mais livre, a sexualidade mais solta, a gente tivesse mais franqueza, né, de tratar sobre isso, acredito que a nossa sociedade seria menos neurótica. Uma das coisas que eu acho interessante nessa nossa discussão é a questão da sexualidade feminina e a questão da sexualidade masculina. Desculpa. E a discussão em torno da sexualidade feminina, principalmente do orgasmo feminino, é algo que já vem permeando ao longo dos anos e no Brasil essa discussão ela continua meio que fechada. Eu creio que a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos retomar essa questão pelo olhar do feminino. Já voltamos.